Olá, sejam bem-vindos ao Psicanálise de Boteco. Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista, professor, escritor, mestre e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Atualmente sou pesquisador de pós-doutorado e também dono da página @Alexandre Patrício no Instagram, em que eu compartilho conteúdos de psicanálise e algumas futilidades da vida cotidiana. Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo, psicanalista, professor, escritor e pesquisador. Sou mestre e doutorando em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, dono da página @FelipePV no Instagram, em que eu compartilho reflexões psicanalíticas e alguns recortes da minha vida introspectiva. Aqui falamos de psicanálise, filosofia, literatura, cinema e questões atuais da nossa sociedade e cultura. Sem jargões e sem pedantismo. Às vezes sozinhos e às vezes com convidados. Os episódios inéditos saem aos sábados. Então, deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses. Por que não? Por que não? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicanálise de Boteco. E hoje a gente vai falar sobre um tema que atravessa todo mundo, todas as relações, sejam elas relações amorosas, sejam elas relações familiares, relações com amigos, relações no trabalho. É um tema que vem de um ditado popular, mas será que esse ditado popular faz sentido na psicanálise, Felipe? Afinal de contas, quando um não quer, dois não brigam? Será que faz sentido? Não sei. Felipe, você costuma brigar muito comigo? Eu brigo às vezes. Minha voz tá um pouco ruim, acho que as pessoas vão perceber porque eu briguei bastante, brincadeira. Porque eu tive uma gripe, tô me recuperando. Gente, o Fih tá se recuperando de uma gripe bem forte. Nós dois tivemos, a gente voltou do congresso da Febrapse, que foi em Gramado, e não sei se foi contato com muitas pessoas, se foi avião, se foi aeroporto. Veio de algum lugar e se instalou no meu corpo. Ai, no nosso, né? Eu tô um pouco melhor agora, mas eu tava bem sem voz no começo da semana e o Fih tá sem voz. Mas isso não gerou brigas, tá, gente? Não, mas e aí? Não, mas se você enrolou e não respondeu, você briga comigo? Eu brigo. Briga? Brigo. A gente costuma brigar muito na nossa relação? Não. Eu acho que não, mas até porque se a gente brigasse muito, a gente não estaria junto até hoje, né? Acho que não, a não ser que fosse uma compulsão à repetição. Olha, acho que dá pra falar sobre isso ao longo do episódio, hein? Brigas, compulsão à repetição, enfim. Além do princípio do prazer. Vamos lá, vamos começar com uma leitura freudiana, né? Bom, vocês viram que Felipe disse que briga comigo, mas muito embora. Sim, e eu sou o único, né? Acho que todo casal briga. Gente, todo casal não, amizades também brigam. Amizades, qualquer relação Qualquer humana. relação objetal tem briga. Exato. Acho que se não alcançou o estágio da briga, algo ainda não foi integrado nessa relação, né? Quando a gente briga e se reconcilia, eu acho que um novo degrauzinho a gente acaba subindo, né? Tipo, nessa relação. A gente se torna mais forte, mais íntimo, mais né? Mais íntimo, acho que é isso. A palavra é intimidade. Acho que o laço da intimidade, ele se constrói quando tem uma sobrevivência, né? Desde que a briga não seja algo extremamente agressivo, extremamente ofensivo. Violenta, exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa frase popular, né, que o Fih mencionou, que por sinal é o título do episódio, quando um não quer, dois não brigam, ela diz para nós nas entrelinhas que o conflito só existe quando há reciprocidade. Para Freud, no entanto, a questão ela é muito mais complicada, gente, porque não é preciso que dois queiram para que uma briga aconteça. O que isso quer dizer? Freud dizia, desde o início da psicanálise, que o eu não é senhor de sua própria casa. Né? Nós não somos senhores da nossa própria casa. E por isso a psicanálise incomoda tanto. Sim. Porque ela vem e subverte ali as ideias iluministas, racionais, né? Penso, logo existo, sou o dono do meu destino. Seria tão mais fácil. Exato. Aí o Freud vem e fala assim, olha, existe uma
força ali que aparece de uma forma muito sutil no dia a dia. E aí o Freud publica para mim um dos melhores livros dele, que é o Psicopatologia da Vida Cotidiana. Existem ali desvios, rupturas, escapes que o inconsciente faz por meio da linguagem, por meio de atitudes, esquecimentos, atos falhos. O inconsciente se manifesta. É instintual. Se não tivéssemos o inconsciente, a gente poderia simplesmente falar assim, não quero brigar, beijos. Exato. Não teria briga no mundo. Exato. Alguma coisa do outro convoca alguma coisa em mim e vai dar alguma coisa ruim aí ou boa, aí né? É inconsciente, né? Olha só, a paixão também vai por esse viés, né? Porque alguma coisa do outro desperta algo em mim, rola uma identificação, a gente se apaixona e vai embora. Pois é, talvez com o tempo a gente descubra que foi esse algo que foi despertado, né? Total. Bom, então, o Freud traz essa premissa, né? Nós não somos senhores da nossa própria casa, existe uma força, uma instância maior que é o inconsciente, e aí ele começa a descrever toda a metapsicologia, a primeira tópica, a segunda tópica, né? O eu, o id, o supereu, enfim. E tomando como base essa noção de inconsciente, né, a noção de inconsciente freudiana, basta que o inconsciente encontre no outro, né, um cenário perfeito para reencenar velhas cenas internas. Eita, aqui a gente tem muita coisa, né, Fih? Isso estaria relacionado a uma atuação, então? Tipo um acting out, como é descrito na psicanálise? Eu acho que sim, e eu acho que a gente pode ir além. E aqui eu vou citar uma passagem de um livro que eu amo, de uma psicanalista que eu adoro muito. Eu também. Que é a Marion Minerbo. A Marion, gente, para quem não conhece o trabalho dela, conheçam. A gente já falou dela aqui em outros episódios do podcast. E eu vou ler uma passagem de um livro dela extremamente didático, chamado Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica, publicado pela editora Blucher. Ela vai falar exatamente sobre isso que o Fih falou, esse acting out, né? Mas só que esse acting out, ele vem de uma outra coisa, essa atuação, o que esse outro provoca em mim, desperta em mim, aguça no meu mundo interno que eu vou reagir. Ela vai chamar isso de criança no adulto. Certo. É um restinho da nossa infância que não foi elaborado, que não foi bem resolvido. Representado, né? Representado, fica ali, e qualquer ação, qualquer palavra enviesada que o outro traz, desperta esse fantasma. Que é uma assombração. Sim, se não tem representação inconsciente, a gente precisa passar pro ato para tentar, quem sabe, representar. Perfeito. Né? Pois é, né? Tentar representar. Eu acho que a gente vai atuando muito até conseguir uma representação, né? Por isso que a gente vai se lascando ao longo da vida. Exato. Mas, enfim, vamos lá. A Marion diz assim para nós: a criança no adulto é a parte do psiquismo que não evolui juntamente com o resto, pois não consegue se desenganchar da parte do adulto, quer dizer, da identificação que lhe deu origem. Note que a criança no adulto, ou melhor, as crianças no adulto, terão várias idades, dependendo do momento em que tais identificações se constituíram em resposta e em complemento à atuação do adulto. É essa cena na qual estão enganchados um aspecto da criança e um aspecto do adulto que não pode ser integrada. Permanece encravada no psiquismo, na condição de corpo estranho, o inconsciente recalcado ou o inconsciente clivado pulsional, e será repetida sintomaticamente pela vida fora. Nesse sentido, a transferência é uma tentativa de recriar essa cena com outras pessoas, em outras situações. Perfeito. Sabe o que eu queria te perguntar, que eu acho que você vai responder de uma forma que todos os nossos botecers consigam entender? Qual a diferença de recalque e clivagem? Muito bom. O recalque é aquilo que passou pela via da representação. Então, por exemplo, ele passa ali pelo nível pré-consciente, entra em conflito com o princípio de realidade e não pode ser satisfeito, então eu preciso jogar para baixo do tapete, né? Não pode ser realizado.
Então, sei lá. Vamos lá para Ana O. Ana O estava cuidando do pai, né? O pai estava ali em cuidados paliativos. Ela era jovem, ela queria curtir a vida. Uhum. E, de repente, passa pela cabeça dela: poxa, eu queria que meu pai morresse, porque se ele morrer, eu vou estar livre. Eu fico livre e vou aproveitar a minha juventude. Meu Deus, como que eu pensei isso? É absurdo desejar a morte do meu pai. Pum, ela tem uma conversão histérica, uma contratura muscular e uma paralisia de um lado do corpo. Ela recalca esse afeto. E se torna um sintoma. Se torna um sintoma. Mas veja, tem um psiquismo mais bem integrado, mais maduro para poder fazer esse recalque. Já tem um mundo interno aí, poderíamos pensar. Um eu, né? Já tem um eu. E um mundo interno que é possível. Eu tenho uma casa, vamos pensar assim, metaforicamente. Eu tenho uma casa, Uhum. essa casa está decorada Certo. e eu tenho tapetes nela. Aham. Então eu tenho tapetes para jogar esses afetos para baixo deles. Entendi, de modo que eles não sejam mais vistos. Exato, mas só que eles continuam ali. Forma um calombinho no tapete. Perfeito. Eles não vão embora, eles não foram limpos. Eles Entendi. continuam ali. O indivíduo pode tropeçar nesse calombinho e cair. Muito bom. Entendi. Excelente. Isso é um recalque. Isso Ou é um repressão. recalque. Ou repressão, a depender da tradução. Certo. Né? Eu, particularmente, prefiro o recalque. Uhum. Eu acho mais fiel à ideia do Freud. Certo. E a clivagem? A clivagem, ela está sempre relacionada a uma experiência traumática. E uma experiência traumática que é da ordem do indizível. Uhum. Quando a gente fala de trauma, a gente sempre pensa, né, numa agressão, no abuso sexual, mas o trauma ele pode ser algo muito mais sutil. Sei lá, algo que eu vi ali e não tem representação. Isso não passa pela via da representação. Eu não cogito isso, porque meu psiquismo não tem maturidade suficiente para processar aquilo que eu estou vendo. Então não vai nem pro pré-consciente. Não vai. Entendi. Eu vejo aquilo, me dá um apagão e eu tenho uma clivagem. O ego se fragmenta. O ego se fragmenta. Exatamente. Isso é não representado. Então, de um lado, no recalque, enquanto nós temos uma ideia que vai para o mundo interno, fica ali reprimida, Uhum. na clivagem é o próprio ego que se desfaz em pedaços que são projetados para fora. Violentamente. Entendi. De forma muito brutal, de uma forma muito crua. Porque esse ego, quando ele projeta estilhaços dele mesmo e daquela situação que não foi digerida. Ou seja, de um lado nós temos algo que vai para dentro e na clivagem a gente tem algo que vai ser violentamente expulso para fora. Isso. O que pode também se materializar, se a gente for utilizar aqui mais por uma vertente kleiniana, que ela vai falar que na posição esquizoparanoide corre-se o risco da gente lidar com um superego extremamente tirânico. Uhum. Veja, porque na posição esquizoparanoide, o ego está fragmentado. Certo. Né? Ele é atravessado pela pulsão de morte, o ego se fragmenta, projeta esses estilhaços do ego para fora, Uhum. né, no objeto, e isso retorna para o sujeito, ele sofre de uma angústia persecutória. Medo da aniquilação. O medo da aniquilação. Uhum. Então veja que interessante. Essa clivagem, ela é uma clivagem que pertence ao amadurecimento. A gente nasce ali na posição esquizoparanoide, nós não estamos maduros suficientes, mas nós fazemos essas projeções cruas, brutas. Sim. Então a forma que a gente percebe o outro tem a ver com essas projeções egóicas. Ou seja, eu projeto para o outro aquilo que eu não suporto em mim, o outro fica manchado por tais projeções e eu passo a perceber esse outro de uma forma persecutória, paranoica. Parcial. Porque lembra, se você divide o ego, você também divide o objeto. A Klein vai dizer isso. Os dois estão divididos. Pode ser bom ou mal. Exato. Pode ser idealizado ou frustrante. Exato, não tem meio termo, não tem um equilíbrio. Então a clivagem, ela é sempre mais brutal e, como eu estava dizendo, ela não só interfere na percepção do outro,
mas também interfere na percepção do sujeito com ele próprio, porque pode formar um superego tirânico. Esses pedaços de ego vão formando uma instância julgadora que pune, que aniquila e que volta para o próprio sujeito. Então você tem um superego tirânico que vai te adoecer profundamente. O indivíduo dividido, né, ou seja, que enxerga a realidade de forma parcial, ele está sempre em busca de algum objeto que possa satisfazer esse buraco, né, ou seja, essas feridas, esse medo da aniquilação, né, ou seja, por essa via a gente pode pensar em indivíduos que acabam idealizando alguém, ou eles podem, por outro lado, se esconder, né, de uma forma bastante retraída. Perfeito. Eis aí a resposta no que se refere à palavra esquizo, né? Da esquizoidia, né? Esquizo quer dizer a cisão. Cisão. Né? A esquizoparanoide tem a ver com a paranoia, né? Ou seja, uma pessoa dividida, ela vai ter essa cisão. Isso. E ela vai ficar um pouco paranoica. Muito reativa, né? Vai ter muitos acting outs aí, talvez. E muito reativa, porque qualquer pessoa que tenta se aproximar dela, ela vê com desconfiança, ela sente que estão tentando pegar algo dela, passando a perna nela. Então ela já fica muito reativa mesmo, né? Ela fica na defensiva, a gente costuma dizer. Qualquer tentativa de chegar perto, essa pessoa vai reagir. Né? Então, sim, são modos de funcionamento que vão interferir totalmente na nossa relação com o outro. Entendi. Ok? Bom, e nesse sentido, o próprio Freud já dizia, né, que o conflito ele nasce da relação com o outro, ele nasce da alteridade, gente. O Freud vai dizer isso em Introdução ao Narcisismo, o Mal-Estar na Cultura, ele vai dizer isso em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele vai problematizar a relação com o outro em diversos momentos da sua obra. Sim. O próprio texto dele, que eu adoro, que é um texto fantástico, bem irônico, que é a moral sexual civilizatória. Sei. Que ele vai falar que a gente tem que reprimir os nossos instintos, porque a civilização vai educando de uma forma higienista. Sempre tratando os impulsos sexuais com pudor, enfim. E a criança vai introjetando isso. E, por consequência, ela acaba tendo aversão do próprio corpo, né? Não conseguindo descobrir os seus próprios impulsos, enfim. A sociedade, em síntese, o Freud vai dizer que esse excesso de repressão adoece a gente. Tá certíssimo. Certíssimo. Bom, então, o conflito já para o Freud nasce, né, da alteridade. O outro desperta em nós, como a gente estava dizendo, esses impulsos recalcados, ou partes do ego que estão clivadas, desejos contraditórios, restos infantis que não desapareceram com a idade nem com a maturidade, ou seja, recorrendo aqui de novo ao conceito da Marion, né? Desperta a criança no adulto, desperta a nossa criança, esse restinho dessa criança que ficou ali, né? Não foi elaborada e qualquer palavra, qualquer ação do outro desperta, e essa criança ela é muito impulsiva. A gente não pode se esquecer. Né? O Freud dizia que o amor da criança é um amor voraz, é um amor que não tem fim, é um saco sem fundo, a criança quer. Né? Então, e às vezes a gente guarda isso dentro da gente, a gente não amadureceu, a gente não teve... Pode ser que não amadureça por completo, né? Acho que sempre vai sobrar alguma coisinha, né? Sempre. Que vai gerar algum conflito. Sempre. A gente estava falando de um extremo agora, né? De uma educação extremamente repressora que o Freud critica na moral sexual civilizatória, mas a gente não pode esquecer que hoje a gente tem um avesso disso, né? Uma educação extremamente sem rédeas, né? E não estou usando isso no mau sentido, gente. Eu estou falando que os limites eles são necessários e muitos pais não sabem nem impor limites básicos, né? Do tipo, você está na casa de alguém, né? Respeite a pessoa, não invada o espaço dela, não faça aquilo que você não foi convidado. Limites básicos, né? Você está numa loja, não mexa na prateleira, senão você vai derrubar. Então, assim, os pais ficam muito perdidos, né? Porque se a gente sofria com excesso de repressão, hoje as crianças e os adolescentes, eles sofrem com excesso de liberdade. Eles pedem esse contorno.
porque os pais não conseguem dar. Parece que sim. Então, a gente pode pegar a ideia da Minerva sobre a criança no adulto e pensar, por exemplo, esse indivíduo que foi essa criança e começa a se relacionar na adolescência com alguém, quando esse outro faz alguma coisa que lhe desperte algum impulso, ele não vai conseguir refrear esse impulso porque não foi elaborado e vai começar a enxergar a pessoa que ele se relaciona de uma forma um pouco equivocada. De uma forma totalmente enviesada, né? O outro vai se tornar um objeto mau simplesmente porque ele não atendeu ao desejo dele. Então ele não sabe lidar com a frustração. Nesse sentido que a Melanie Klein, o Bion, toda a linhagem kleiniana vai dizer que a frustração é um motor central para o pensamento. Para o amadurecimento. E não à toa a gente vê as atrocidades aí, né? A gente aumentando a torta direito. Então, feminicídios, homofobia, uma intolerância muito grande com a frustração. Né? Então, o outro diz não, ou o outro se destoa daquilo que eu acho que deve ser certo, eu vou lá e agrido, eu vou para cima, eu preciso eliminar, né? Eu preciso bater, eu preciso... Então, acho que isso diz muito a respeito de uma sociedade que não sabe lidar com limites. Certo. Eu acho que, em síntese, a gente tem isso. Perfeito. Bom, então, o Freud ainda vai dizer, né, que a agressividade, longe de ser algo externo, né, faz parte da nossa economia pulsional, instintual. E além do princípio do prazer, ele descreve ali a noção de pulsão de morte, que é inata, é constitutiva. Certo. Então, a agressividade não é só o outro que vai provocar em mim. Não é só culpa do ambiente. Existe algo constitutivo no nosso psiquismo que, para o Freud, tem a ver com uma economia libidinal, pulsional. Então, tem pessoas que têm mais pulsão de morte, outras que têm menos pulsão de morte. E, por conseguinte, tem pessoas que vão ser mais impulsivas, agressivas, outras menos. Ele vai dizer isso além do princípio do prazer. Certo. Então, a gente já começa a olhar também para outra questão psíquica, para outra questão mais interna, profunda. Bom, nesse sentido, a cena externa, né, ela é só a superfície, ela é só o palco daquele enredo que já estava escrito dentro de nós. Então, se eu sou, né, predominantemente agressivo, impulsivo, aquilo que acontece fora vai só despertar esse lado meu que já está ali enraizado, que já foi constitutivo, que já foi construído, né? E acho que a psicanálise ela sempre trabalha com esses dois termos, né? Com esses dois âmbitos, o âmbito constitutivo e o âmbito do ambiente. Para alguns autores, existe o fator constitutivo é maior do que o do ambiente, né? Exato. Acho que para o Freud e para Klein, o fator constitutivo é determinante. Isso, o Winnicott vai dizer que não, o ambiente consegue mudar, sim, o fator constitutivo, embora existam, né, crianças, indivíduos que vão exigir mais do ambiente, mas sim, né? Acho que faz até algum sentido, né? Porque se a gente pensar nessa questão econômica da libido, né? Nós temos um quantum ali de pulsão de vida e um quantum de pulsão de morte. Alguns bebês e crianças, adolescentes também, adultos, enfim, vão acabar demandando mais naturalmente, porque eles têm aquilo já como algo constitutivo, nasceu com aquilo, né? Então, até que aquilo que para um sujeito poderia ser resolvido de uma forma mais rápida, para outros pode precisar de muitas repetições até que aquilo ganhe alguma representação simbólica e o indivíduo já não precise mais repetir aquilo na relação objetal para conseguir elaborar. Perfeito, Entendi. perfeito. Bom, então, né, levando tudo isso em conta, essa frase, quando um não quer, dois não brigam, ela se desmonta na psicanálise. Porque, às vezes, um quer brigar e usa o outro como uma tela, né? Como um espelho, como um objeto de projeção, como a gente acabou de dizer. Às vezes, um se retira, mas a sua retirada provoca mais conflito do que uma tranquilidade, do que amenizar as coisas, né? Um se retira para não brigar, mas isso provoca no outro, sei lá, uma sensação de desamparo, Rejeição. de rejeição,
de que está sendo ignorado, aí esse outro vai atrás e provoca, né? E aí esse outro que se retirou acaba revidando, porque acaba se envolvendo nas identificações, enfim. Então, a gente tem muita coisa aí, Aí já vira né? dois querem, dois brigam, né? Exato. Entendi. Né? E às vezes também o conflito ele é mais discreto, né? Ele é feito de recuos, de interpretações hostis e de fantasias inconscientes. Então você fica naquela, será que o outro fez isso comigo? O que ele quis dizer? Você fica remoendo aquele pensamento. Por quê? De novo, tudo isso tem a ver com a criança no adulto. Né? Então você vai para casa, eu não gostei muito daquela pessoa que falou tal coisa para mim, eu acho que eu vou tirar satisfação com ela, eu acho que eu preciso responder. Você fica remoendo. Mas esse remoer já implica uma força de ego, não? Por quê? Porque o indivíduo está pensando em tudo aquilo, tentando encontrar um fio de argumentador, ou seja, tentando elaborar por si só algo para tentar resolver um conflito. Já não parte pro acting out de imediato, eu digo. Então, mas veja, se isso é pautado predominantemente numa fantasia, se o outro fica ali persecutório, falando, nossa, não gostei do jeito que falou, eu acho que foi por outro caminho, eu acho que quis me atacar assim, é uma questão pessoal. Você já está falando de um ego fragilizado e que sentiu aquela relação que, né, no meio das outras pessoas parecia normal, não tinha nada de incomum, sentiu aquilo como um ataque. Ou seja, ele não era inteiro, aquele sujeito. Exato. Né? Às vezes todas essas percepções elas são paranoias. Entendi. Né? Fonte e vozes da minha cabeça. Ok, faz sentido. Ok? Nem sempre a gente precisa partir pro acting out e chutar o pau da barraca. Às vezes a gente já tá fazendo isso sofrendo internamente e tentando arquitetar a melhor forma de devolver isso pra pessoa sem, ao menos, entender a situação como um todo. E nesse sentido, a realidade ela é um alívio, né? Quando a gente tem maturidade para compreender a realidade e lidar com as pessoas de forma inteira, isso alivia muito, né? As nossas fantasias, as nossas ansiedades, as nossas projeções, as vozes da nossa cabeça. Exato, às vezes sair das vozes da nossa cabeça realmente é um grande alívio, né? Porque pode ser um caos. E nem todo mundo tem condições de lidar com a realidade, né? Então, pode ser ruim para os dois lados, né? Pois é. Bom, então, não querer em Freud não basta para impedir nada. Por quê? Para a psicanálise, o sujeito é dividido e desquer simultaneamente em diferentes camadas psíquicas. Como a gente falou, existe um conflito constante de querer, não querer, né? de se sentir acolhido, de se sentir desamparado, de se sentir rejeitado, de se sentir não compreendido. Porque é isso, são os restos dessa criança que fica no adulto e que assombra as nossas relações objetais. Então, eu acho que a briga nesse sentido, o desentendimento, tem muito a ver com tudo isso que a gente falou. Um aspecto constitutivo, psicocultural, enfim, tudo isso vai formar as relações de objeto e vai interferir, né, nos modos que a gente se relaciona com as pessoas. Isso principalmente em Freud e em Klein, né? Sim, sim. Mas será que o Winnicott falaria alguma coisa diferente? Acho que a gente pode falar disso no próximo bloco. Acho que tem muita coisa aqui para pensar. A gente foi viajando, construindo, indo e voltando, mas eu acho que tem muita coisa aqui para processar. Eu acho que aí dá para entender por que a gente briga. Bom, gente, vamos tomar um cafezinho e o próximo bloco a gente fala sobre a perspectiva mais winnicottiana. Bom, em Winnicott, então, como é que fica essa questão da briga? Você falou que ele é um analista que considera mais os aspectos ambientais. Então, acho que nesse sentido as coisas mudam, não? Mudam. Para o Winnicott, ele não vai levar em consideração a questão do instinto de morte, como Freud concebia e como a Klein concebia. Para ele, isso não existe. Ele pensa a agressividade por outra via. Né? Então, para ele, o bebezinho vem ao mundo com uma tendência inata à integração, só que para isso acontecer,
ele vai ter que passar por diversas experiências que vão sendo elaboradas imaginativamente pelo bebê para depois serem integradas. Uma dessas experiências é, inclusive, experienciar um pouco do seu id, ou seja, os seus instintos, os seus impulsos agressivos destrutivos. Eles também precisam ser vividos na relação com o outro, com o objeto, para que eles possam ganhar uma integração, uma apropriação. Nesse sentido, o Winnicott tem uma ideia bem interessante, né? Que ele vai falar que o id é externo ao eu, ele precisa ser apropriado, o bebê nasce com impulsos tanto agressivos, destrutivos, quanto impulsos eróticos. Exato. E esses impulsos eles precisam ser experienciados e apropriados pelo bebê em primeira pessoa, né? Por meio da elaboração imaginativa das funções corporais. Mas ele tem um conceito bem importante. Ao longo de todo esse processo do amadurecimento, você passa ali pela integração no tempo e no espaço, pela personalização, a psique vai sendo alocada no soma. O indivíduo ganha o estatuto de eu. Isso, e aí vem um termo que o Winnicott usa, que é um texto bem importante dele, que é o uso de um objeto. O que é usar um objeto? Essa ideia é interessante, o Winnicott, porque ela é um tanto quanto filosófica. Porque é por meio do uso do objeto que o bebê, né, a criança, ali por volta de um ano e 2 meses, é muito relativo, né, ela vai criar a realidade. Por quê? À medida que o objeto sobrevive e o bebezinho, naquela realidade subjetivamente percebida, aquela ilusão de onipotência, né, ele percebe que o objeto, a partir da sua sobrevivência, tem autonomia. Então, tipo... Não faz parte do controle onipotente dele. Exato, ele já tem uma maior integração, né, o bebezinho, né, já tem uma maior noção de existência, né, temporalidade e tudo mais. Chega o momento de ele usar o objeto, não só apenas se relacionar com o objeto concebido e encontrado na realidade. Ali na sua ilusão de onipotência, na sua realidade subjetiva. Quando ele usa o objeto, ele destrói o objeto. E nessa destruição, quando ele percebe que aquilo que foi destruído permanece vivo, né, continua funcionando, ele pode, em algum momento, perceber que se sobreviveu, eu não estou sozinho nesse mundo. Eu não estou criando o mundo que está lá para ser encontrado. Eu não sou Deus. Né? E então ele começa a se relacionar com objetos mais inteiros. Mas, a partir dessa nova descoberta, um novo mundo se abre. Né? O indivíduo sai de uma ilusão de onipotência e ele começa a se relacionar com objetos inteiros que, a depender da sua agressividade, esse indivíduo pode ficar persecutório, pode ficar mais paranoico, com medo de uma possível retaliação do objeto. Mas o Winnicott deixa bastante claro que essa é a fase do ciclo benigno. Ou seja, o bebezinho ele vai precisar fazer a destruição do objeto, o objeto vai sobreviver a tais impulsos destrutivos, né? E o bebê vai ter uma possibilidade, a partir dessa sobrevivência, de fazer uma reparação ao objeto ferido, mesmo que em fantasia. Perfeito. Então, essa fase do uso do objeto é o que marca a relação do bebê com a realidade compartilhada. Exato. Com o mundo externo. Ele percebe que existe um mundo, existem objetos que fogem do seu controle onipotente. Perfeito. Então isso é muito importante, inclusive, para a gente compreender as brigas. Exato. Bom, porque para o Winnicott, né, a gente tem que acreditar, então, que existe um eu integrado o bastante para escolher não entrar na briga. Olha que interessante. Exato, senão ele se mistura. Então, quando a gente pensa nessa teoria do desenvolvimento emocional, a gente pode dizer que um sujeito mais maduro, ele tem condições de se esquivar da briga. Né? De segurar os seus impulsos agressivos destrutivos. Entender que aquilo não é dele, mas que pertence ao outro. E, ao mesmo tempo, também ter consideração pelo outro, né? Exato. Quando você percebe o objeto por inteiro, você entende que aquele objeto tem uma história de vida. Tem um passado, tem um presente e anseia por um futuro. Então, em momentos de briga,
né? Se o indivíduo tem maturidade suficiente de entender que aquele objeto, aquele indivíduo que ele está brigando, ele está descontrolado, por assim dizer, por algum motivo, que talvez a briga seja a cereja do bolo, ele consegue sobreviver a isso e relevar essa situação até que a calmaria se instale e o indivíduo consiga, porra, eu briguei com essa pessoa, vou fazer uma reparação, porque ela sobreviveu a tudo isso. Bom, mas aqui a gente tem um problema também, né? Que eu acho que é um ponto bastante espinhoso na teoria do Winnicott, que eu sempre comento nas minhas aulas. Eu acho que essa questão da sobrevivência, ela também não pode ser romantizada. E o que eu quero dizer com isso, gente? Eu acho que sobreviver ao outro é uma coisa, né? Você demonstra maturidade, você tem capacidade de empatia, você não entra ali nas identificações, na briga, você permanece no seu lugar. Mas se isso, né, se a atitude do outro ela é muito excessiva, ela é muito agressiva, ela é muito abusiva, não dá para a gente cair aqui na questão da sobrevivência. Né? Esse outro ele precisa saber se esquivar, saber se defender. Saber colocar um limite. Saber colocar um limite. Sim. Então, ficar sobrevivendo. Chega uma hora que a gente morre. Exatamente. Psiquicamente falando. E até fisicamente, né? A depender da sobrevivência, né? Porque o próprio Winnicott mesmo sobreviveu tanto que teve 3 infartos. Né? Ficava sobrevivendo a muitas coisas e teve 3 infartos. Então, assim, gente, não é que... Né, eu também estou romantizando a agressão aqui e a gente ligar o foda-se para todo mundo. Eu acho que limitar o indivíduo também é um ato de cuidado. Exato. Né? Você barrar. Peraí, passou dos limites. Isso não diz respeito a mim. Né? Isso é ofensivo. Isso eu não vou tolerar. Isso também é ser suficientemente bom. Exatamente. Então, eu acho que a sobrevivência ela não pode ser romantizada do tipo, eu vou deixar o meu filho fazer tudo o que ele quiser comigo e eu vou sobreviver. Vou deixar meu parceiro fazer tudo o que ele quiser e eu vou sobreviver. Acho que sobreviver é não abandonar. Mas aí que tá, né? Eu entendo que algumas relações são muito destrutivas. Mas, assim, abandonar, né, poderia ser renunciar a algo que não faz bem. Né? E, nesse sentido, a gente precisa ter uma integração, né, suficientemente boa para a gente compreender que aquilo que a gente está se relacionando, aquela pessoa que nós estamos nos relacionando, não nos faz bem. Então, assim... Não seria necessariamente abandonar, mas seria você preservar você mesmo diante daquela relação que está muito hostil, que é muito hostil, que demanda demais, e que não se compadece do sofrimento que te gera. Sim. E quando é da ordem do insuportável, aí é inevitável você abandonar. Eu acho que tudo precisa de uma conversa ou 2 conversas. Mas, assim, se você já conversou tantas vezes e não muda, você sempre se torna o alvo aí, tipo um saco de pancadas, vamos colocar dessa forma. Eu acho que sair disso, querendo ou não, é uma sobrevivência. É a sua sobrevivência. Olha, interessantíssimo. Aí você inverte totalmente a perspectiva do Winnicott. Eu acho que sim. Né? Porque a gente está falando da própria sobrevivência do eu, Exato. do sujeito. Sim. Uma autopreservação. Eu penso que sim. Que o Freud já dizia, né? Os instintos de autopreservação. Isso é fantástico. Olha só, né? Não encontrei nenhum texto do Winnicott que ainda fale sobre, tipo, você sobreviver por você. Ele não fala isso. Verdade. Fica a questão. Bom, nesse sentido, né, a gente pode dizer que, e aqui a gente retoma um pouquinho essa questão da fase do uso do objeto, que o conflito, para o Winnicott, nem sempre é um problema. Né? Às vezes, brigar é a única forma que o sujeito encontra de testar se o outro sobrevive às suas investidas. Justamente por quê? Porque esse sujeito não alcançou um grau de maturidade, não alcançou um grau de integração. Então, ele briga, ele testa limites, ele desafia. Por quê?
Se o outro sobrevive, aí ele pode fazer uma reparação. E é isso, né? Eu acho que cada um vai saber aquilo que vale a pena segurar e aquilo que vale a pena soltar, né, gente? Exato, porque se você tá ali sobrevivendo uma vida inteira e não tem nenhum gesto de reparação, fica meio estranho, né? Exato. É algo para se pensar. Sim, sim, perfeito. Bom, e aí, eu acho que juntando tudo isso que a gente falou, né, tanto na perspectiva mais freudiana, mais winnicottiana, kleiniana, né, a gente começa a repensar o sentido dessa frase. A frase "quando um não quer, dois não brigam" funciona muito bem para adultos integrados, capazes de suportar a ambivalência, a frustração e os limites, que a gente falou tanto no bloco anterior. Sim, adultos, adolescentes, algumas crianças também aprendem rápido, né? Sim. Na fase da criança, né, a gente ainda pensa que ainda tem muita coisa para ser apreendida, né? Uhum. Realmente, aprender os seus impulsos agressivos e mantê-los contigo, quem sabe sublimá-los, né? Mas a gente está falando de maturidade e nem todo mundo é maduro o suficiente para alcançar, tipo, uma possibilidade de se desviar de uma briga e não se misturar com aquele agente causador, né, dos nossos impulsos agressivos, destrutivos. É interessante porque se a gente parar para pensar os textos que o Winnicott mais vai problematizar essa questão da maturidade e do convívio social são os textos que ele vai falar da cultura, da sociedade. Tem um texto dele fantástico no livro Tudo Começa em Casa, que ele faz algumas reflexões sobre a democracia. E ele vai dizer que para uma sociedade democrática existir, a gente tem que ter um X% de indivíduos que alcançaram um grau de maturidade. Porque se você não tem esse X%, você vai ter pessoas que enxergam o mundo de forma parcial, que pensam de forma extremista, que não têm consideração pelo outro, que vão viver testando o objeto. Relações parciais, sempre. Muito destrutivas, né? Então, acho que para existir uma democracia, a gente tem que ter uma quantidade X, e isso eu concordo com o Winnicott, de pessoas que alcançaram um certo grau de maturidade. Senão, não tem, né? Senão não se constrói um Estado democrático. A mesma coisa nas relações. A gente precisa ter aí duas pessoas minimamente integradas, inteiras, para que elas possam saber lidar com seus impulsos, né, de forma a não ir para o acting out, de forma a não atuar essas assombrações na transferência com o outro, enfim. E é claro, né, gente, não dá também para fazer milagre, né? Se você não alcançou esse grau de integração, e se você provoca sofrimento no outro e em você mesmo, é muito importante que você procure um processo psicoterapêutico. Sim. Né? Pode ser uma psicanálise, pode ser, sei lá, uma psicoterapia cognitivo-comportamental. Uma psicoterapia. Uma psicoterapia, né? Algo que te ajude, que você possa falar sobre isso, que você possa elaborar isso, né? E que você não carregue essa criança, essa assombração, na sua relação com o outro, porque isso demanda demais de quem está convivendo. Se né? demanda. E ninguém é obrigado a nada. Não. Vale dizer. Né? Então, acho que a gente aposta e investe naquilo que a gente tem algum retorno. Com certeza. Né? Se a gente está vendo que a pessoa está mudando, está amadurecendo, vale a pena ali você continuar sobrevivendo. Né? Se não tem retorno, como o Fih bem mencionou, então acho que vale a pena você, né, olhar um pouco para você e você próprio apostar na sua sobrevivência. Então, é assim que eu penso. Falando um pouco da gente, eu falo para Alexandre às vezes, falo assim, amor, a gente nunca pode cindir juntos, tá? Isso é perfeito, né, gente? Dois psicanalistas falando exatamente isso, né? Tema, cindir. Se eu cindir, se meu ego partir agora, dá uma segurada você, porque se cindir os dois... Aí a gente vai se machucar. É uma bagunça, né? Vamos nos misturar, não vou mais saber o que é meu, o que é seu, porque quando começa a brigar, a gente fala até de coisas tipo de 3 anos atrás. Isso é normal, né, gente? Isso é normal. Nossa, quem nunca, né? Então, gente, não cindam
com os seus... Juntos, né? Não se não com juntos, né? amigos ou com Os parceiros, mãe, pai, né? exato. Tentem, nesses momentos, reconhecer a pessoa como um todo. Né? O passado que você teve com essa pessoa, a consideração que você tem por essa pessoa, né? Entender que se ela tá, tipo, totalmente descontrolada, ela tá descontrolada por algum motivo e, às vezes, não é nem sobre você. Você falou isso, eu lembrei de uma vinheta clínica, né? Uma paciente minha, ela conta assim: e meu marido ontem ficou doido com a questão dele lá no trabalho e começou a surtar dentro de casa. Eu falei, isso aí nem é comigo, hein? Eu fui pro quarto, fiquei ali até passar, vi que ele estava surtado, nervoso, né? Explodindo com qualquer coisinha, fiquei ali até passar. Aí depois eu vi que deu uma acalmada, tal, ele entrou no quarto meio com cara de bunda, cara de ué. E aí ele foi, ai, nossa, né, foi um dia difícil e tal. Eu falei, bom, ela me contando, né? Eu falei, graças à minha análise, eu soube, né, saber que aquilo não era meu. E eu logo saí dali. Eu acho engraçado isso, né? A gente ter essa aptidão de reconhecer que aquilo não é nosso e que não vale a pena se envolver naquela situação ali, naquele momento do ápice do calor, né, da erupção vulcânica. É uma erupção vulcânica, sim. Não é uma explosão. É uma explosão. Sim. Isso é um ganho de maturidade. Exato. Né? Bom, mas a gente sabe também, né, que para sujeitos que vivem defensivamente, isso não é tão simples assim, né? Então, se a gente tem todas essas questões que a gente falou ao longo do episódio, a ausência de maturidade, a ausência de limites, pessoas que não sabem lidar com a frustração, né? A gente sabe que não vai ser tão fácil assim. Eles podem dizer que não querem brigar, mas o corpo, né, os impulsos, as atitudes, né? Exatamente. A gente pode ser consciente de falar, eu não quero brigar, mas os nossos instintos falam mais alto. E tudo isso vai empurrar o sujeito para o conflito. Exatamente. Né? Bom, é a velha história freudiana. A gente não pode esquecer que o Winnicott, apesar de considerar o ambiente, nunca despreza o valor do inconsciente. Ele é psicanalista e trabalha com a noção de inconsciente. Então, nesse sentido, ele também concorda com Freud. O inconsciente continua trabalhando, tem coisas que escapam e a gente pode reagir. Sim. Né? Bom, então, talvez, eu acho que a psicanálise nos ajude a reescrever esse ditado, né? Algo como assim, se a gente pensar por um viés winnicottiano, né? Quando um amadureceu o suficiente, dois não precisam brigar. Boa. Né? Sim. Ou quem sabe, quando há integração, né? A briga vira diálogo. Eu acho vira um que bate-papo. Sim, porque a gente tem aí, realmente, tem algo a se entender, tem algo a se aprender naquela relação, né? Se nós estamos com aquelas pessoas, né? Com aquelas pessoas, amigos, companheiros, né? Tipo, se relacionando com o pai, com a mãe, enfim, é porque tem alguma importância, né? Exato. Perfeito. Acho interessante aqui uma passagem do livro da Marion, né? Porque eu acho que a briga tem muito a ver... Qual é a da louça? Não. Não é da louça, é um outro trecho. Essa é uma vinheta clínica, quem quiser descobrir um pouco mais sobre isso, a gente recomenda veementemente a leitura deste livro, Diálogos sobre a Clínica Psicanalítica. Enfim, eu acho que a briga está muito nesse lugar da transferência, né? O que a gente transfere com o outro, o que a gente transfere nas nossas relações. E aí a transferência, ela torna as situações bem assombradas ou mal assombradas. Certo. Então as duas coisas podem acontecer, a Marion vai dizer. Ela diz assim: acho que o amor à primeira vista é um caso de uma relação bem assombrada. Alguma característica do objeto acorda a criança no adulto, ativando traços mnésicos de um estado de apaixonamento anterior. Um tom de voz, o jeito, o fato de que o objeto ocupe um lugar de autoridade ou de cuidador, enfim, qualquer coisa pode acordar a criança no adulto, contanto que essa qualquer coisa tenha conexão com o aspecto de um objeto amado e desejado do passado. Essa seria uma situação de retorno do recalcado, uma transferência neurótica, muito embora também haja apaixonamentos psicóticos ligados a experiências clivadas, né? Mais parciais. Mas há situações mal assombradas.
em muitas relações conjugais, algo que um parceiro diz ou faz o torna mal-assombrado para o outro e vice-versa. Você pode imaginar o sofrimento causado pelas transferências cruzadas. Então, algo do outro reativa essa nossa criança não bem resolvida, por assim dizer, né? Não amadurecida, e convoca essa reação. Eu acho que, no fundo, né, brigar implica muitas coisas, mas eu acho que para a saúde das relações é importante que a gente alcance esse certo grau de maturidade para que a gente possa saber o que é nosso, o que é do outro, o que vale a pena apostar, o que vale a pena abandonar, o que vale a pena sobreviver e o que vale a pena fugir e largar. Acho que é sobre isso. Eu não tenho mais nada para falar. Muito bom. Gente, se você gostou desse episódio, compartilha com aquele seu amigo, aquele seu parente. Com aquela pessoa briguenta. Aquela pessoa briguenta, sabe? Escuta esse episódio aí, sabe? Vê o que você faz a partir disso. E vambora, né? Vamos parar de brigar, porque é muita perda de tempo. A vida é muito curta para ficar também acho. Nesses impasses. Super. Mal resolvidos, né? Que podem ser resolvidos, gente. Por favor. É isso, então. Um beijo, meus amores. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.